Eu tinha escrito aqui algumas coisas para falar, eu falei, gente, bom dia a todos. Vamos começar com boa tarde, né? Agora já estamos no meio-dia. Boa tarde. Primeiro, professor, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui hoje. Eu sou economista, até depois eu quero uma foto para mandar para minha mãe. Eu sou economista de formação, então estar aqui hoje para mim é muito importante. A gente lê muita coisa do seu irmão, do senhor, então é um fórum super importante para nós, economistas, e hoje para a infraestrutura. Aqui. Quero cumprimentar meus colegas, o Adalberto, secretário de parcerias. Realmente acho que a referência hoje em infraestrutura é o PPI, é o Adalberto, é o cenário que a gente tem, é o que a gente conseguiu organizar e direcionar nossos projetos nessa área. A Carla, minha amiga, Carlinha aqui, parceira de todas as horas aqui no banco e da nossa trajetória passada também. Então, acho que agora, com essa nova direção e missão do BNDES, que eu acho que é muito importante, da parte de estruturação, de mercado de capitais, como que a gente vai fazer essa virada. O Castanheira, como eu ainda convivo com o Castanheira, depois de tantas brigas ao longo desses anos, já virou meu amigo, né? Debate muito qualificado, mas... Esse fórum assim, é para isso, para ter os dois lados. Muito tempo eu fui reguladora da CCR, né? Então, animada a convivência, né? Animada a convivência. Mas é muito interessante, é muito uma honra aqui para mim hoje. Falando do nosso painel, eu vou começar do final e depois eu quero fazer assim, um pouco da estruturação do meu pensamento. Eu acho que hoje, desafio de estruturar projeto e de colocar bons projetos na rua são dois, para mim, que não são exatamente de projetos como todo mundo fala. Para mim, são bons contratos, então uma modelagem regulatória e contratual boa, que permite, depois, o meu segundo ponto, segurança jurídica, coerência e estabilidade regulatória. Se a gente tiver bons contratos, segurança, coerência e estabilidade regulatória, a gente vai conseguir que esses contratos de concessão, essas parcerias de infraestrutura tenham sucesso. E por que eu chego nesses dois pontos como importante? A gente começa ali na década de 90, com a Lei 8987, com todo o sistema de desestatização e concessão. O BNDES sendo o grande protagonista desse processo, tanto como estruturador, como regulador, né? Ele construiu os contratos, a gente não tinha agências reguladoras, que começam a surgir em 2000, e o próprio financiador desses projetos. Então, a gente tem uma forte alavancagem dessas desestatizações pelo BNDES, com modelos, que eram modelos muito parecidos com o contrato de obras públicas, porque a gente ainda não tinha essa expertise de contratos de prestação de serviço, eram muito mais de entregas, e contratos para desvincular do patrimônio e do prejuízo que a gente tinha, como, por exemplo, rede ferroviária. Era o nosso maior patrimônio, era o nosso maior problema, o nosso maior prejuízo no balanço. Então, a gente entregou, não necessariamente pensando em quais seriam os melhores investimentos e a melhor maneira de alavancar a infraestrutura ferroviária. Era um objetivo de diminuir o nosso passivo patrimonial com a rede ferroviária. Então, essa foi um pouco da lógica que a gente tinha ali na década de 90. Até porque a gente não tinha muito mesmo como ampliar investimento. A gente chega ali nos anos 2000 um pouco melhor, com uma visão já mais regulatória, são criadas as primeiras agências, né? A Agência Nacional de Transportes Terrestres, na qual eu sou servidora de carreira do primeiro concurso. Ela é criada em 2001, junto com a ANTAC, você tem criação da ANAC, de várias outras agências reguladoras, mas a NTT mesmo teve o primeiro concurso em 2005. Então, você vê que essa história ainda é muito recente. Em 2005, você forma a primeira leva de reguladores federais, uma carreira de Estado, que começa a pensar um pouco em regulação e tentar dar alguma estabilidade e alguma regra para esses contratos. E você começa a segunda leva de concessões, já pensando um pouco mais em contratos por desempenho. Então, não tanto em contratos por entrega,
mas em contratos por desempenhos. Então, você começa a inserir mecanismos mais sofisticados de regulação, com parâmetros de desempenho, uma regulação econômica já mais sofisticada, custo de oportunidade do capital. Então, você começa a evoluir um pouco nesse modelo de contrato, que já te traz melhores resultados de entregas ali da infraestrutura, mirando já a ampliação de capacidade e não só diminuição de patrimônio para dentro do governo, mas sim pensando em ampliação de investimentos. E o BNDES, nessa época, ele já diminui um pouco o seu papel de estruturador, ainda com grande apoio, mas um pouco menor, e as agências ganhando uma certa expertise nesses contratos. Por volta de 2000, aí eu acho que a gente já avança um pouco, uns 10 anos ali nesse processo. Em 2010, a gente já tem uma leva, a gente já conseguiu, chegava a ter um pouco mais de investimento público, de retomada, de crescimento econômico. Eu lembro até no Ministério mesmo da Infraestrutura, a gente chegava a ter um orçamento de 16 bi por ano ali, 2013, por aí. Hoje a gente tem um orçamento público de, acho que está 6,5 bi depois dos últimos cortes, porque, enfim, os gastos, as despesas hoje são quase todas obrigatórias, a gente não tem previdência, então não tem espaço fiscal. Um percentual de investimento muito baixo. Mas nessa época a gente começa a entender, e um pouco disso que está aqui no paper do professor, a gente começa a entender que a gente tem um grande gap de infraestrutura e começa a enxergar algumas possibilidades de sanar esses gaps de infraestrutura. Então, há números entre 300 e 400 bi por ano, mas é por aí que a gente precisa, não é menos de 300 que a gente precisa investir por ano para a gente conseguir melhorar a nossa infraestrutura. Então, a gente começa a pensar em contratos que devem ser mais intensivos em capital. Esses investimentos devem ser feitos num curto espaço de tempo. Só que a gente ainda não conseguiu, nessa época, melhorar tanto o nosso marco regulatório, o nosso marco de licenciamento. E vem contratos muito intensivos em capitais, com o marco regulatório ainda não tão bom, com o marco de licenciamento ainda não tão bom. Na verdade, a gente não tem um marco de licenciamento, né, ambiental hoje no país. A gente tem um compêndio de normas, mas a gente não tem um marco que traga segurança para todos, inclusive para o agente que assina aquela licença, que é responsabilizado civilmente e criminalmente. Então, a gente tem um problema sério no processo de licenciamento ambiental. Acho que a gente teve, nessa época, um movimento que foi importante para o lado de portos. A gente teve a lei de portos, que, pelo menos, traz o instrumento da autorização dos terminais de uso privado, que desregulamenta um pouco esse setor. E a gente começa a ver, hoje a gente tem Porto do Açu, a despeito das divergências e tudo que ele deveria produzir ou não, mas é um porto gigantesco, é um porto público-privado aqui, né? Então, a gente começa a ter algumas iniciativas assim, mas a gente quer contratos com muitos investimentos, pouco espaço de tempo, mas com a mesma mentalidade de contratos anteriores, que são modicidade tarifária e uma entrada do setor público. Então, isso faz com que o BNDES entre, de novo, nesse processo, agora como um agente financiador a juros subsidiados. Então, a gente cria meio que uma PPP disfarçada desses contratos. A gente adiciona capital da Infraero, às vezes, em alguns aeroportos dessa rodada, tudo para que a gente tenha grandes investimentos, modicidade tarifária e investimento em curto espaço de tempo. O resultado disso a gente sabe, não deu certo, né? Não deu certo. Não deu certo. Temos hoje um passivo desses contratos. Não resolvemos o nosso gap de infraestrutura. Continuamos. Não vamos resolver o nosso gap de infraestrutura só com processos de concessão.
principalmente nos setores de logística e no setor de saneamento. A gente ainda vai depender muito de investimento público nesses setores. Energia, telecom, a gente vai bem com privado, a gente já aprendeu a fazer isso. Mas logística e saneamento não vai ser só com isso. Então, a gente ainda vai depender de investimento público, mas tem muito espaço ainda para iniciativa privada. E nesse meio de tempo também a gente não aprendeu a planejar, né? Eu acho que faz uns 30 anos que a gente não consegue planejar o setor de transportes. E nessa época também a gente volta um pouco a tentar esse movimento de planejamento. Também em 2012, 2013, eu acho que é criada a empresa de planejamento e logística. E a gente começa a ter, de novo, um movimento para se formar alguns planos, a negociação desses planos com a sociedade civil, a apresentação para o mercado, de para onde estamos indo e para quais são os vetores que a gente deve alcançar. A área de planejamento de transportes está comigo no Ministério. A gente está começando a desenhar agora o que vai ser. A gente termina agora o planejamento 2035, e a gente está começando a desenhar como deveria ser esses fluxos para o nosso próximo planejamento. A gente está criando a metodologia e tudo. E o segundo tópico da metodologia é formar capacitação em planejamento de médio e longo prazo. Porque a minha geração não planejou, a gente não estudou isso, a gente não sabe isso no setor de transportes. A gente faz projetos, a gente tem um olhar, mas a gente não sabe fazer planejamento de longo prazo. Eu quero ser a matrícula 01 do curso, porque a gente não sabe fazer isso. Então, é uma diretriz para que a gente comece a se capacitar nisso e que, pelo menos, para daqui para frente, a gente consiga ter uma visão de futuro de como delinear esses projetos. Mas, voltando, a gente chega, então, um pouco agora, no cenário que a gente está, 2018, 2019, 2020, com um histórico de 20 anos de contratos que, como, por exemplo, em rodovias, a Ponte Rio-Niterói, no setor de transportes, já foram relicitados novamente, né? Então, sai uma concessionária, entra outra concessionária. Então, tem todo um aprendizado regulatório, mas também tem todo o desafio de passivos que a gente vem somando nesses setores. E qual é a minha visão hoje disso? A gente tem dois grandes problemas que eu acho que a gente resolve um pouco daquele jeito. A gente tem uma interferência grande ainda do meio jurídico, uma certa insegurança jurídica, justamente porque a gente teve, nos últimos tempos, um regulatório deficiente. Então, você vai para onde? Você vai para o judiciário. A gente demorou alguns anos, no começo das agências reguladoras, para conseguir algumas jurisprudências, como podemos multar, podemos garantir o reajuste tarifário. Então, tem jurisprudências hoje muito consolidadas. Mas, quando o regulatório é abaulado nesse processo, o judiciário se agiganta e o controle se agiganta. Porque não tem espaço vazio. Não tem espaço vazio. Então, hoje, a gente tem esse problema porque tivemos, ao mesmo tempo, uma crise que foi crise econômica, ao mesmo tempo, impeachment em 2016, então uma crise política ali envolvendo, e Lava Jato. Então, ou o regulatório participou disso, ou não deu conta de fazer bons contratos que segurassem esse processo. Então, as agências diminuem de poder e o judiciário, o controle, aumentam esse poder. E hoje temos uma certa instabilidade e medo de investimento nesse mercado. Então, assim, como que a gente passa? Como que a gente faz o próximo passo? Que é um pouco do que eu disse no começo. Eu acho que a gente vence a próxima etapa modelando bons contratos. Bons contratos significam níveis corretos de exigência, de investimentos, de penalidades. Então, são níveis corretos de exigência.
regras claras e transparentes. Então, para que todos saibam as regras iniciais, para que esse processo seja transparente. Com isso, a gente ganha credibilidade no processo. Bons contratos significam credibilidade no processo. Conseguindo credibilidade no processo, a gente consegue melhorar nossa segurança jurídica, nossa estabilidade e coerência regulatória. E com isso a gente volta a uma certa normalidade no processo, onde a gente precisa de menos judiciário e menos controle, porque você tem credibilidade e bons contratos. E tendo isso, eu acho que o BNDES volta agora, nesse cenário, com um papel que não é tanto de financiador, com TLP, essa é a taxa de juros para todo mundo, então o BNDES não tem esse papel, mas ele tem um papel super importante de ajudar a estruturar esses projetos, garantia, a gente tem um problema com garantias, né? Sem garantias, os menores não conseguem acessar esses projetos. E mercado de capitais. Mercado de capitais. Hoje, no Brasil, a gente ainda tem um mercado de capitais incipiente. Então, o dinheiro de fora virá, se a gente tiver bons contratos, mas eu acho que tem um fomento aqui para o nosso mercado de capitais que eu entendo uma oportunidade muito importante para o BNDES. E, assim, para fechar um pouco, eu acho que a gente tem que evoluir para melhorar o nosso papel reputacional na área de transportes. Porque é isso que vai nos dar credibilidade, vai abrir os mercados e, com certeza, trazer o dinheiro que está posto, que tem liquidez, que tem mercado para isso. Nós temos taxas de retorno super interessantes no Brasil. O que nos falta é essa segurança e essa estabilidade nesses projetos. Eu estou muito otimista, eu acho que vai dar certo. Essa é a mensagem boa. A mensagem não tão boa, acho que tem um problema reputacional. E reputação você não consegue vencer do dia para a noite. É um pouco mais longo esse processo. Então, essa é a parte não tão boa da minha mensagem. Agora, a gente está trabalhando diuturnamente para fazer bons projetos, bons contratos e recobrar a credibilidade e a nossa reputação. Obrigada. Muito obrigado, Natália.